irmãos, eu já fiz um vídeo antes desse, que está, ou melhor, antes, ele vai estar, talvez ele esteja acima desse. Eu vou numerar no vídeo 1 e o vídeo 2, ok? E esse aqui é um vídeo de um rabino. Esse rabino aqui crê em Jesus Cristo. E ele já esteve em Israel, não sei se ele mora em Israel, não sei, mas ele esteve várias vezes. Uma vez eu estive lá, ele estava lá também. Eu tenho amigos que são rabinos também, que creem em Jesus Cristo. Não é este. Esse aqui é um outro rabino, que se fosse o rabino que eu conheço, eu poderia afirmar 100% que ele está falando. Mas aqui eu não posso. Por quê? Eu não conheço ele, mas eu acredito que o que ele está falando tem um certo fundamento de acordo com o que eu já estudei. Todavia, fica para a nossa análise. Quer deixar bem claro, tá bom, irmãos? Ok? Eu vou colocar aqui, ele vai falar em hebraico e eu vou traduzindo conforme ele vai falando, tá? Algumas coisas, né? Porque algumas coisas... Mas vai dar para entender. Irmãos, eu tenho uma opinião comigo, vocês não são obrigados a segui-la, não é? Isso aí é uma coisa particular minha. Eu não gosto de afirmar 100% as coisas quando eu não conheço, quando eu não sei. Por isso, aquele áudio que eu coloquei de um irmão aí, que eu não vou falar o nome dele, porque as pessoas falaram para mim dar o nome, né? Falaram para mim dar o nome aos bois. Eu não dou nome aos bois. Vocês viram que eu fui bem educado, mas não se deve falar isso, porque ninguém aqui é boi. Aqui nós somos servos de Deus e os irmãos aí têm que ser respeitados. Eu já disse que não aceito que falem essas coisas. Nenhum tipo de agressividade contra os meus inscritos. E também quero agradecer desde já também, antes de entrar no assunto aqui, os que são inscritos novos, que estão entrando agora. Fico muito grato, Deus abençoe vocês todos. Vocês sabem que todo dia eu faço uma oração. Não vou dizer que falo nome por nome, irmão, porque não tem como, né? Mas eu tenho orado por todos vocês. Meu canal não é um canal para ganhar dinheiro. Alguns vídeos eu coloco, é claro que eu sou obrigado a colocar anúncio, porque se eu não coloco, meus irmãos, os meus vídeos não são ranqueados, então fica difícil. Eu quero que esses vídeos sejam apreciados, não para mim ter números, não é isso. Porque para os irmãos terem uma ideia, tem muita gente que vê os meus vídeos e não dão like e não dão nada, né? Então se vocês sentirem de dar like aí no meu vídeo, irmão, também não é obrigado, né? Não custa nada dar um like ou se inscrever no canal. Tem muita gente que vê e não é inscrito no canal. Eu vou pedir, se você sente de inscrever para ajudar nós no sentido de levar a palavra de Deus para outros, né? Porque essas coisas são importantes. Às vezes a pessoa tem que não é importante nada. É importante nós sabermos, não é, irmão? Então agora eu vou falar um assunto, como eu já disse, de um rabino que eu não tenho muita intimidade, ou melhor, não tenho nenhuma intimidade com esse rabino, ok? Nenhuma. Mas eu acredito, porque algumas coisas que esse rabino falou, eu já havia lido. Porém, ele vai muito avante, né? Então vamos analisar. Eu vou só colocar o áudio dele e vou pausando e vou analisando e vocês vão escutando. E depois vocês meditem. Vocês não são obrigados a acreditar nisso. Mas tem um fundamento muito profundo, conforme eu estou dizendo para vocês. Porque eu também já tive oportunidade, né, de ter esses pensamentos e estudar alguma coisa sobre isso, né? Vamos ver. Irmãos, aqui ele vai falar de uma reunião, tá? Que já houve na nova ordem mundial e ele conseguiu, não sei de que jeito, ele deve ter pego a agenda, como eu tenho uma agenda também aqui, que fala praticamente quase a mesma coisa, só que algumas coisas aqui ele foi mais duro, né? Então eu vou falar como ele falou. Vocês prestem atenção, eu vou tentar aumentar aqui, irmão, tá baixinho. Eu vou colocar aqui e eu vou dar uma pausa para me falar,
Ele vai falar em hebraico, então eu vou ter que ler aqui, tá, irmão? O que ele vai falar. Falar transliterado, né? Ele vai falar e eu vou ter que converter aqui para vocês em português, ok? Ó, presta atenção. Vou deixar ele fazer uma frase completa. Quando ele fazer, eu paro ele, né? À frente está um documento da ONU denominado Nova Ordem Mundial, cuja implementação é projetada para o período de 2021 a 2030. Vocês perceberam? Já tem uma tradução, eu não sabia. Que bom. Eu vou tentar aumentar, mas se essa tradução continuar, não vou precisar traduzir, vocês só vão ouvir, tá? É difícil acreditar. Esteja preparado. Respira. Para este período, as seguintes metas são designadas: estabelecimento de um único governo mundial, uma moeda única mundial não monetária, Banco Central Mundial Unido, um exército mundial unido, abolição da soberania nacional, cancelamento de propriedade privada, a abolição da instituição da família, Correto. redução da população mundial, Correto também, você já estudou. controle sobre o crescimento e densidade populacional, múltiplas vacinações obrigatórias, Já estamos vendo algumas coisas, né? renda básica universal, renda básica universal, implantação de um microchip no corpo humano para a capacidade de fazer compras, pagar, viajar, implementação de uma classificação de rede social, como na China, inúmeros dispositivos eletrônicos conectados a sistemas 5G, o governo assumirá o direito de criar os filhos. Escolas privadas, universidades e outras instituições instituições irão para o Estado. A abolição dos veículos particulares. A abolição de todas as empresas privadas. Em viagens aéreas, o número de passageiros será limitado a um mínimo. Concentração de pessoas em uma zona especial, as cidades pequenas. Cancelamento de sistemas de irrigação. A abolição das empresas privadas no setor agrícola, incluindo a proibição da propriedade de animais. Cancelamento de moradia privada. Restrição do uso da terra. Proibição de todos os tratamentos naturais, não sintéticos. Proibição de todos os métodos de tratamento não tradicionais, naturopatia. Proibição de todos os tipos de combustíveis fósseis. Este é o conteúdo do documento. Quem tem ouvidos, ouça. Até o faraó egípcio foi mais compassivo do que este sistema satânico. Não consigo acreditar no que está escrito neste documento. No entanto, respire fundo e não se desespere, pois todas as rédeas do governo estão nas mãos de Deus. Rabi Amon Itzhak. Rabi Amon Isaac. Irmãos,
Eu fiquei contente que eu não tinha visto esse vídeo assim. Eu tinha visto ele falando só. Esse aqui está já com a tradução. Ele estava lendo realmente um documento da ONU, não é? É assim, existem determinados documentos, irmãos, que você não encontra mais, na verdade, você não encontra. É que nem esse da federação. Você vai procurar, se você for procurar na internet, você não encontra. É difícil, você tem que fazer uma busca, uma manobra muito difícil para você achar. Eu consegui achar porque uma que eu já tinha guardado, já tinha procurado isso há muito tempo, eu tinha guardado, então foi fácil. E alguns ainda tem, em 2 sites aí que eu achei que tem, né? O fórum, primeiro fórum do governo do estado de São Paulo, e agora não me lembro a data, quando o governador Geraldo Alckmin era governador de São Paulo, o primeiro fórum interreligioso. Primeiro ou segundo. Aí vai ter lá, vai aparecer os nomes das denominações que estão presentes ali, certo? E aí alguém fala para mim assim, mas o fórum interreligioso, irmão, isso aí não tem nada a ver. Eles só vão lá conversar, né? Irmãos, eu já estudei o que é um fórum interreligioso, não é bem assim. Fórum interreligioso é a mesma coisa que um ecumenismo, entendeu? Ali primeiro vai conversar, vai se ajeitar. Quem não quer fazer parte não vai nessa conversação. Hoje eu estive conversando com um pastor de uma denominação pequena, e até vou visitá-lo daqui a alguns dias, né? Eu tenho compromisso, não posso aqui no meu canal, vou visitá-lo. E eu perguntei para ele o que ele achava, se já estava sabendo desse assunto das federações. Eu pensei que ele nem sabia, porque a igreja dele é pequena. Ele sabe também. Eu fiquei admirado. Falei, o senhor sabe disso? Sei. Mas o senhor foi lá? Não, a igreja dele é pequena. É uma igreja de bairro, né? Uma igreja que eles falam, nós chamamos de a igreja autônoma, né? Porque a Congregação Cristã no Brasil agora ela não é autônoma. Existem 2 formatos, 2 tipos pelo que eu entendi, né? Pelo que eu aprendi. Se tiver alguém que sabe melhor aí, pode colocar. 2 tipos de forma, características de uma denominação, do sistema denominacional. Existe o congregacional. Qual que é o congregacional? Bom, o congregacional era aquele que o irmão franciscano queria na congregação. Por exemplo, tem uma igreja local e ela cuida dela, as coletas, as necessidades dela. Ela é autônoma, ela pode ter até outras igrejas que têm o mesmo nome que ela, e ela pode se relacionar com aqueles irmãos espiritualmente, porém ela não tem poder sobre o prédio, sobre alguma coisa que o pastor ou o ancião lá que deseja fazer, vamos supor, ele deseja mudar, né? Ele não quer mais que tenha transubstanciação na Santa Ceia dele, na ceia dele. E transubstanciação realmente, para quem não sabe, ela é uma doutrina que foi criada pelo catolicismo romano por volta do século XIII, né? No ano de 1215, por aí, era no Concílio de Latrão, quer dizer, foi um papa, o Concílio de Latrão, que criou essa transubstanciação, que formou assim, o pão é o corpo e o vinho é o sangue. E o Senhor Jesus nunca falou isso. Ele falou de uma forma espiritual, que simbolizava. Porque senão, como é que você vai comer meu corpo e vai beber o meu sangue? Aquilo ali era simbólico, irmão. E você tem que ver também como é que ele falou no hebraico. Porque jamais o Senhor Jesus Cristo, que veio para cumprir a vontade do Pai, ia falar isso. Por quê? Porque, irmão, eles não comiam sangue, né? Então, e também ninguém era canibal, entendeu, irmão? Então o Senhor Jesus não ia falar isso.
Então, mesmo que ele falasse desta forma, ou que foi de outra forma, que fosse simbólica, então, mas a congregação cristã, ela pegou essa doutrina, porque a igreja romana tinha essa doutrina antigamente. Foi a igreja romana que criou essa doutrina. Então, quando Martinho Lutero saiu da igreja romana, ele veio com essa doutrina, e depois, eu não sei se continua ou se ele mudou, porque também tem a consubstanciação, que é uma outra forma. Então, irmãos, a transubstanciação, ela faz você pensar que realmente é o corpo de Jesus Cristo que você está comendo, como se estivesse mastigando nervos e carne, entendeu? E quando você toma o cálice é como se estivesse bebendo sangue. Então, por esse motivo que quando acaba, a gente tem que pegar e enterrar. Bom, tem gente que acha que não tem problema. Irmãos, vejamos bem. Acabou. Você agradeceu, acabou. Ah, mas foi orado. Foi orado. E o que tem? Quando você vai jantar, você não ora pelo alimento? E o resto, o que você faz? Você não guarda na geladeira? Vamos supor que você guardou na geladeira e no outro dia acabou a luz de noite, sua geladeira ficou desligada e estragou o arroz. O que você vai fazer com ele? Vai jogar fora, não é? Você não vai enterrar ele, você vai jogar fora. Então, o pão, claro que não é assim, ninguém vai jogar fora. Porque o pão não tem como estragar, né? Então, quer dizer, sobrou pão, pega aquele pão. Eu vi isso na igreja como o Franciscão fundou, na Assembleia Cristã. Eu já tomei Santa Ceia, já tomei ceia na Assembleia Cristã. Simplesmente, o que sobra, o diácono pega, põe no pacotinho. Quando ele viu uma senhora mais necessitada, ele pegou, deu para a senhora tomar um cafezinho com seus meninos, com seus netinhos. E não vem dizer para mim que é os pedacinhos que sobrou. Irmão, eu fui ancião, assim como é que controla direitinho. A pessoa só querer, ele controla. Ele vê quantos que vai. E outra coisa, irmão, está muito errado. A gente tinha um hábito, até ontem um irmão tocou nesse assunto, e eu achei isso muito importante. A gente tinha um hábito de ajoelhar na frente dos irmãos para tomar a Santa Ceia. Isso não é correto. Por quê? Porque você vai tomar a ceia e vai ajoelhar diante de um homem. E o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada. Nós só podemos dobrar o nosso joelho diante de Deus. Em Apocalipse está escrito, quando João dobrou o joelho, o anjo pegou ele pela mão, já levantou, adora a Deus. E aí o anjo vinha com uma mensagem. Então não haveria necessidade de ajoelhar. Poderia ficar todos em pé. Mas, entendeu? Agora, tem mais coisas ainda aí que a gente não vai entrar em assunto. Nós estamos falando da nova ordem mundial. Então, nem sei porque entrei nesse assunto aí, certo? Então, vocês vejam bem, tudo bate de acordo com a palavra de Deus. Tudo está fechando de acordo com a palavra de Deus. Eu saí fora do assunto para ensinar a transubstanciação. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, por que eu mudei de assunto? Eu estava num outro assunto. Mas é que Deus às vezes tira a gente daquele assunto para tirar uma dúvida de alguém, não é? E nós estamos vendo isso, irmãos. Estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo. A igreja, né? A igreja, ela está tomando um curso totalmente diferente. Ela está, sim, obedecendo a ordem já superior. Ela já obedece todas as leis. Ela já tem uma tradição, né, de obedecer às leis. Isso já vem de tradição. Qualquer lei que vem, ela obedece. E isso, irmão, está errado isso? Não. Quando a lei é benefício para nós, não. Para a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, não. Mas se a lei vem contraditório à palavra de Deus, nós não podemos falar nada que contradiz a palavra de Deus. Por esse motivo que estão querendo fazer uma outra Bíblia. Querendo não, já está sendo traduzida uma outra Bíblia. E já está também pronto os 3 templos em Abidubai, que é os templos da família abraâmica, não é? Muita gente nem sabe, irmãos. Se eu encontrar aqui, para vocês verem.
Então, isso não quer... Por isso que eu digo, irmãos, a igreja de Jesus Cristo não é prédio, somos nós. Agora, veja bem, irmãos, analisa uma coisa. Eu vou colocar aqui, irmão, ver se eu acho aqui essa parte para mostrar para vocês. Analise uma coisa, irmãos. Nós, como igreja de Cristo, nós, como igreja de Cristo, ok? Somos igreja de Cristo. Nós podemos, irmãos, mudar aquilo que Cristo ensinou? Não. Temos que ficar naquilo que Cristo ensinou. Mas se o homem não quer que a gente pregue Cristo, irmão, se vem esse chip aí para mexer na mente humana, então, eles fizeram esses 3 templos, logicamente que eles não vão mexer também nas igrejas, mas eles vão controlá-las. Você está entendendo? É complicado, mas a congregação cristã no Brasil, infelizmente, está se deixando controlar já por isso aí. Irmãos, esse assunto é muito polêmico, mas eu posso dizer para vocês que isso é verdade. Então, eu poderia entrar em detalhes e fazer um estudo profundo sobre isso, mas até então eu quero apenas deixar vocês claros o porquê dessas federações, o porquê que já está tendo uma sede para controle, tudo isso, e também, claro, a serpente, né? O dragão, né? Que subiu do mar, né? Que está sentado ali nas 7 colinas, que vocês já sabem o que é, né? A cidade das 7 colinas, que é o Vaticano, né? Que está por trás de tudo isso, e ele também que coordena essas 3 igrejas, que até inclusive a Band fez uma reportagem. Eu vou colocar aqui o repórter da Band falando, e depois eu vou explicar alguma coisa para encerrar esse vídeo. Mesquita no mesmo lugar é a Casa da Família, que reúne cristãos, judeus e muçulmanos nos Emirados Árabes Unidos. Veja na reportagem da parceria da Band no Oriente Médio, a agência de notícias One. Uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga e um centro para estimular aprendizado e compreensão mútua formam a Casa da Família Abraâmica em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Juntas, as casas de culto das 3 grandes religiões monoteístas mandam uma mensagem simbólica de coexistência, união e colaboração. A iniciativa tomou forma a partir da visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos em 2019. Foi a primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Arábica, berço do Islã. Com o mesmo grau de importância, as 3 casas têm as mesmas dimensões externas. São cubos de 30 metros de lado, com elementos particulares que respeitam o individualismo de cada fé. A mesquita acomoda até 300 pessoas. Voltada para a cidade mais sagrada do Islã, Meca, ela leva o nome de Ahmed Al-Taib, o grande imã da mesquita de Al-Azhar, considerado a maior autoridade dos sunitas. A igreja também recebe até 300 fiéis. Com orientação para o sol nascente, leva o nome de São Francisco, adotado pelo Papa em homenagem a São Francisco de Assis. Já a sinagoga é o primeiro local de culto judaico construído com esse propósito nos Emirados Árabes Unidos, como a maioria das sinagogas é voltada para Jerusalém. Todas elas são importantes, cada um do seu jeito, do seu modo, mas a impressão que eu tive aqui é que nenhuma é mais importante que a outra. Estão percebendo, meus irmãos? Vocês estão percebendo? Para eles é tudo normal. Agora nós vamos achar normal também? É normal, isso aí não é o fim do mundo. Isso aí ainda vai demorar. Bom, demorar quanto? 50 anos? 10 anos? Não sei. Eu não posso dizer data, não posso dizer nada. Eu não quero que vocês se apavorem. Mas que o Senhor Jesus está voltando, está. Então, eu falar de Jesus Cristo vai incomodar mesmo. Não esperem que alguém vai entrar aqui, congregação cristã no Brasil. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Ensinem Jesus Cristo. Parem com isso de ficar perseguindo as pessoas que querem estudar a Bíblia. Mas por que você tem que sempre mexer? É porque eu tenho amigos e eu quero que esses meus amigos sejam salvos. Eu quero que eles sejam salvos. E se eles ficarem lá, do jeito que está indo as coisas, eu vou me sentir culpado por não despertá-los desse sono
está realmente levando muitos à cegueira espiritual, achando que uma igreja, uma placa denominacional vai salvá-los, e eles estão enganados. Os irmãos entenderam? Vamos meditar, vamos guardar isso no nosso coração, porque o tempo está próximo. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus e até mais. Graça e paz, irmãos.